Pronto, estamos ao vivo. Pronto, estamos ao vivo. Agora, só aguardar agora. Vou enviar um link para você distribuir para os seus contatos. E aí, daqui 10 minutos, a gente começa propriamente a conversa. Que horas são aí na Irlanda? Muito bem, Ricardo. São 4 horas de diferença, então é quase 23. Às 23 horas. São 4 horas de fuso horário. Né? Isso. Tem 2 períodos. Tem um tempo que ficam 3 horas de diferença, né? Daí agora é horário de verão, são 4 horas. Tá no horário de verão daí. No Brasil não tem mais horário de verão. Isso. Por enquanto está cortado o horário de verão aqui. Tem estimativa quando você volta para o Brasil? Final do mês estou de volta, para ver o que vou fazer nos meus próximos tempos vindouros. A ideia inicial era fazer mais um processo, né? Mas aí agora com tudo isso, né, não sabemos, porque também a pesquisa ficou interrompida, né, por conta da movimentação, né? Então, não sabemos o que faremos no futuro. Bom, deixar um recado para quem estiver assistindo. Oi? Todos estão na espera, né, do que virá, né, do tempo que virão, né? A gente brinca que finalmente está todo mundo mindfulness, né? Está todo mundo conectado no momento presente, porque o futuro realmente nunca foi certo. O futuro, nunca tem certeza de nada do futuro. Nesse momento, realmente. É bem certo, né? Mas a gente sempre quer saber o que vai fazer amanhã, né? E chegou o momento em que todos estão conectados pela incerteza. Quem diria, né? Todos estão conectados pela incerteza. Justamente. Mas é interessante isso, né? Como a incerteza conecta a gente. Sim, porque as pessoas fazem planos imediatos, como o que fazer no dia seguinte ou no próprio dia, né? Coisa que a gente sempre vivia na ânsia de pensar em projetos futuros e o presente era quase que despercebido, né? Então, é uma outra forma de se pensar a vida, né? Exige uma mudança, né, comportamental, mas que também é interessante, né? Muito interessante, aliás. Eu acho até essa conexão que a gente faz, né, pela própria necessidade de pertencimento. E aí a gente parece que o mundo está compartilhando os mesmos medos, mesmas inseguranças, preocupações muito parecidas, né, sofrimentos muito parecidos, emprego, medo da morte, de perder pessoas queridas, e parece que de alguma forma o próprio sofrimento está conectando a gente no pertencimento, né? Certamente. É contraditório, mas é uma forma de conectar também, né? Porque todos unificados pela busca do presente imediato, né? O que fazer, como fazer, né? Isso movimenta as pessoas também, né? Sim. Interessante. É isso aí, né, Ricardo? Daqui uns minutinhos, para quem estiver assistindo depois, quando tiver gravado, fica o aviso já que a gente está só esperando dar os minutos para começar mesmo. O Art aí comentando, olha aí minha alfabetizadora. Artem, a sua alfabetizadora. É que você se alfabetizou, já era adulto, né? Não é que eu sou velha. Não é. Elcio, boa noite, Elcio. Artem. Mas você deu aula para o Artemio, Flávia? Não, sim, né? no primeiro ano, primeira série na época. Sim, eu fui alfabetizadora dele. E ele Olha só, nem. achei que ele
Não, é verdade. O pior ou melhor, o pior na hipótese da idade e o melhor na ideia de que estamos aqui, né, conectados depois de tanto tempo, né? Sim, E ele só sim. tinha 6 aninhos na época. Não, não vou nem perguntar quantos anos você tinha na época, então. Não, lógico. É que eu comecei a trabalhar muito jovem também. Começou com 12 anos, né, É, 10 12 anos. anos. Trabalho infantil não existia. Ele respondeu que é um processo constante, né? E, Né, e lógico. é, né? É interessante. É. Quem já tiver conectado aí, quiser ir batendo papo, dando uma boa noite, dando um oi, falando que chegou, a gente já pode ir interagindo com vocês. Fiquem à vontade. O Elcio que deu boa noite pra gente, ele tá toda quarta-feira aqui, Flávio. É muito O legal, Elcio já assim. fez uma live, não foi? Eu acho que eu vi uma das que eu vi sua. O Elcio já fez uma Não, live contigo? Não? live, não, não. Ah, Sempre ah. participando, Ele assistindo, é um contribuindo participante com assíduo. perguntas e tal. Interessante. E Legal pra muito caramba. legal, muito legal. Legal. Eu estou estreando nesse tipo de conexão. Já fiz algumas intervenções na universidade por conta do doutorado, mas com gravações, e daí depois participei de alguns congressos, né? Mas ao vivo é a primeira, Ricardo. Que bom Dá um, dá um friozinho no conhecer. estômago, né? Dá sim. Que eu presencial, na presença, a gente, na cara a cara, né? A gente isso é uma, né, para a gente que é professor, né, e já atuou, enfim, é uma constância. Mas parece que essa interação com a máquina, né, com isso, com essa ferramenta tecnológica, né, ela nos intimida um pouco. Até porque ela reage de forma diferente, né, do que a pessoa na presença, né? Então, tipo, é uma Ah, reação sim. inesperada, né? Então, O Elcio comentou ali que o Artemio ainda é um gurizinho. E a ele ainda é um Diana, boa gurizinho. noite. Boa noite, Diana, tudo bem? Saudades de você. Diana, psicóloga, musicista, toca sax. Carla, Legal. boa A noite. Carla, Carla, eu tinha, Ricardo, uma pessoa no Instagram que procurou e eu fiquei de mandar o link para ela. A gente pode mandar pelo Instagram, né? eu acho que Para pode. ela A Lala e o Art participar. são os mais indicados para instruir isso. Eu sou meio perdido com essas coisas. Mas eu acho que dá para enviar o link. Vou tentar mandar então para ela. Consegue me ajudar? Eu quero ver uma coisa. Consegui, Ricardo. A Legal. Lala mandou e consegui. Ah, beleza. É bom Uhum. trabalhar em equipe, né? É, né? Sempre melhor. O coletivo é sempre mais forte, né? É. E hoje a gente vai ter um papo no assunto bem legal, né? Bem delicado, bem pertinente. Estou bem curioso para essa conversa. Acredito que universal, né? Porque
todos nós estamos passando por esse momento. Especificamente, a gente vai falar, né, algumas questões mais pertinentes a um grupo, né, uma parcela seletiva da sociedade, que são os idosos, mas quando nós falamos dos idosos, estamos falando de nós mesmos, né, estamos repensando, né, as nossas próprias práticas, né. Então, sempre que a gente pensa em um segmento da sociedade, pensamos em nós mesmos, né, ou porque já passamos por eles, ou porque estamos nos projetando, né, e queremos chegar até. Sim. E como que a gente quer chegar, né? Ou queremos. 19 horas, só mais 2, 3 minutinhos no máximo, e aí a gente já começa. Aí eu vou convidar a Flávia para se apresentar, falar do seu trabalho, sua pesquisa. Flávia que Isso aí, está né? na Irlanda, quase 11 horas da noite na Irlanda. É. E tá muito. Aí tá no horário de verão, né? Que você falou? É isso. No horário do verão. Então deve estar meio quente aí. Aí o calor daí não faz tão. Quente, tá quente. Em torno de 20 a 24, 22, 24 graus, né? Uma média constante, né? E é impressionante como é bem definido, né? No inverno, a gente vê o sol 5, 6 horas por dia, às vezes nem isso, né? Então, lá pelas 9 horas é que o dia amanhece, e quando é 3:30 da tarde, a gente já está escuro. E agora o posto, então, escurece muito tarde, tipo 10, às vezes 9:30, 15, ainda é dia. E às 4 horas da manhã você vê já também dia. Então tem pouco tempo de noite, de escuro. E ao contrário, no inverno, então a gente suplica por ver o sol, porque ele não aparece nunca, é sempre noite. Então é bem definido isso, sabe? Foi, eu acho que o que mais eu sofri para me adaptar logo que eu cheguei, porque a gente não via o sol, então aquele estágio depressivo sempre, sabe? Constantemente. Eu vi a Cirlei ali dando boa noite. Ô, Cirlei, minha colega da Boa noite, faculdade, Silene. da Que pedagogia. Boa legal. noite, Cirlei. Ah, Cirlei. A Cirlei Boa é noite, seja pedagoga, minha bem-vinda. colega, foi minha colega. Orientadora educacional. Que legal. É. Seja bem-vinda aí. Primeira vez que deve estar vindo nesse papo com a gente. 7:02 da noite, vamos começar? Podemos? Então, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, sou psicólogo clínico, trabalho com mindfulness, sou instrutor de mindfulness, instrutor de Aikido, sou responsável pelo grupo de Aikido infantil aqui de Araraquara, São Paulo. E a gente está com esse projeto aqui, esse trabalho às quartas-feiras, esses ao vivo de quarta-feira. Então, às vezes eu faço sozinho e já tem várias quartas-feiras, muitas quartas-feiras que a gente tem feito bate-papo, né? Que a gente acha que é bem interessante essa prosa. Esse projeto não é meu sozinho, somos um grupo, então sou eu, a Lariessa e o Artêmio, que são a Sabiá, gestão criativa, que ficam nos bastidores, né, é um trabalho bem coletivo mesmo, cada um tem seu papel. E a Flávia é amiga nossa, né? Aliás, é amiga minha porque é amiga deles, né? Eu conheci você através deles. E aí resolveram te convidar, né, para estar aqui nessa prosa, que acho que vai ser bem legal. E gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece. Então, Ricardo, boa noite para quem está nos assistindo, participando desta live, né? Eu sou Flávia Peruso, sou nascida e criada e crescida em Concórdia, né? Santa Catarina. E no momento, com Santa Catarina, né? É que eu sempre penso que você está em Santa Catarina, né, Ricardo? Eu esqueço que você também não está em Santa Catarina.
Eu penso sempre que eu falo para o povo de Concórdia, né? Mas a gente fala para outras pessoas Né? também, né? Para tantas outras, né? Uhum. E às vezes eu nem tenho noção que a gente está falando internacional, né? Porque está em outro continente, né? Parece que a cabeça da gente Uhum. está conectada ao ambiente de sempre, né? No momento Uhum. participando de um intercâmbio, né? Eu sou pedagoga de origem, né? E depois continuei meus estudos com vários outros focos, mas incansavelmente, prioritariamente, sempre estudando a educação de pessoas adultas e idosas, no sentido de possibilitar acesso a essas pessoas que outrora não tiveram condições de estudar. E quando eu falo desta história, né, de pessoas que não estudaram em seus tempos considerados regulares, eu falo, inclusive, da minha própria história, né? Então, é uma história que se iniciou para dar conta da, da busca né, de respostas a uma história que também é minha, né? Então, eu prossegui os meus estudos, em 2011 a 2013, mestrado nesta área, conectada à educação, lógico, que é a minha origem, né? Mas eu busquei, fiz na FURB, em Blumenau, busquei respostas para as relações de sala de aula com pessoas idosas, já nesta época. Mas foi uma pesquisa que iniciou em 2010 ainda, né? Uma pesquisa feita, digo assim, de forma bem braçal, que começou com visitas nas casas dos idosos para que eles voltassem a estudar, né? Então foi todo um processo de criar necessidade para depois eles se sentirem convidados a participar. E aí nós montamos um grupo de 34 idosos e ali começou uma história de busca de respostas para esta educação e escolarização de idosos. A princípio era escolarização, hoje ela já se tornou muito mais ampla, porque daí foram ampliando os focos, né? Posteriormente, em 2016, eu entrei com um projeto no doutorado, na UPF, em Passo Fundo, aí mais voltado ao processo de cognição dos idosos, né? Ou seja, como eles aprendem, como é que o cérebro funciona, esse processo de aprendizagem, né? Na chamada terceira idade, melhor idade, idosos, enfim, as várias nomenclaturas que são concebidas, que não é o caso de explicar agora, né? Cada uma com sua construção social de idosos, né? Como é que o cérebro se comporta? Quer dizer, é possível que as pessoas aprendam durante a vida toda? Como que se dá esse processo, né? E aí, lógico, que eu senti a necessidade de buscar outras conexões, né, na psicologia, na neuropsicopedagogia, na medicina, enfim, para dar conta desse processo biológico, fisiológico, que a pedagogia não ia, né? Então, eu busquei outras especializações, né, dentro da neuro, e fui, paralelamente ao doutorado, estudando essas questões, né. E aí eu entrei na área da psicologia do envelhecimento, que é uma área, muitas, muitos estudos acerca, né, mas é pouco divulgado, assim. Então, Sim. eu passei por vários processos de compreensão até definir qual seria, enfim, a linha dentro da psicologia do envelhecimento que eu fosse pautar os meus estudos. E aí eu passei pelo processo de crescimento e culminância e retração, que é uma área da psicologia, que ela versa sobre que os idosos, as pessoas, nós humanos, crescemos, culminamos no desenvolvimento e depois trair. E aí eu queria buscar explicação para tudo isso, que na minha concepção nós estamos em constante desenvolvimento, né? E não existe essa retração, a gente vai aprimorando as nossas experiências e logicamente que biologicamente a gente existem perdas, né? Mas que é possível aprender ao longo da vida. Depois tem as teorias do estágio do desenvolvimento, que são que nós aprendemos em vários estágios, enfim, é um longo processo até chegar na psicologia que trata sobre o desenvolvimento ao longo da vida, ou seja, que ainda que ocorram perdas,
ocorrem também ganhos ao longo da vida que eles compensam as nossas perdas, né? Então, eu acredito em um desenvolvimento contínuo, multidimensional, influenciado por questões genéticas, psicológicas, socioculturais e psicossociais, né? E dentre outras. Então, essas mudanças no nosso processo vital, elas ocorrem, são dadas pela idade, pelo contexto histórico, pelos eventos que acontecem, né, na nossa vida e que nós vamos sempre nos desenvolvendo. Então, comparativamente, isso faz com que idosos tenham ganhos significativos, às vezes, nas aprendizagens e ser relacionado com pessoas mais jovens, porque eles possuem a experiência. Então, a lentidão que dá aos idosos o processo de cognição é compensado pela sabedoria da experiência vital, né, que teve ao longo da vida. E claro, né, isso, se aprofundassem, isso tem nomenclaturas para isso, mas que eu acho que não é o momento agora, né, que chama a seleção, otimização e compensação. Mas é interessante para se um dia alguém quiser buscar isso. Tem a minha tese, tem muito estudo sobre isso e é interessante, assim, ela é apaixonada, né, por isso, né, então, mas eu acho que nos move, né, compreender um pouco de como que a gente chega até lá, né, e como é possível estar em constante aprendizado. É isso, e juntamente com isso, a possibilidade do intercâmbio, né, Ricardo e pessoas, Ricardo e pessoas. E esse intercâmbio, então, foi para, além de estudar uma outra língua, que é um dos desafios da terceira idade, que como eu digo, é quase que um autoestudo, né? Eu quase lá, né? Me desafiei, me desafiei a estudar uma língua que para mim era totalmente nova e que eu sempre temi durante a minha vida toda. Por ter feito educação de jovens e adultos, eu não, e ter feito supletivo e, né, ter os estudos sempre na fase de suplência, eu nunca havia contato com a língua inglesa, né? Então depois eu fui fazer um cursinho, recém antes de vir para a Irlanda. Mas assim, o desafio de aprender uma nova língua nessa fase da vida é algo que, né, desafiador e que de fato exige do cérebro um processo de compensação muito grande, né? Então foi um desafio. Junto com uma nova língua, eu me desafiei a aprender uma. Tá me ouvindo? Eu tô sim. Às vezes dá umas travadas. Ah, sim. Tinha caído, parecia que tinha caído da tela. Então. Com o desafio da nova língua, juntamente com o desafio de aprender uma nova língua, eu tinha como intuito visitar 10 países diferentes e potencializar a pesquisa acerca dos idosos conectada ao meu doutorado para perceber uma pesquisa observacional para perceber o comportamento dos idosos nesses diferentes países, né, no continente europeu. Então, esse era um desafio inicial. Quando começou a pandemia, eu havia conseguido visitar 6 países. E não consegui concluir, né? Talvez eu consiga ainda agora, eu replanejo o meu intercâmbio, né? E consigo, porque a minha intenção era agora, até o final de junho, ter feito isso, porque nós temos o visto são sempre para 8 meses, né? E, então eu volto para o Brasil e vou repensar a continuidade ou não, né? Então eu consegui visitar, foi na República da Irlanda, porque são 2 Irlandas, né? A República da Irlanda, a Irlanda do Norte, França, Portugal, Inglaterra e a Escócia. Nesses diferentes países eu fiz algumas coletas, né? E depois vão ser estudos mais aprofundados, que é mais em torno da pesquisa, né? Mas foram os lugares onde eu participei. E aí depois isso é coisa para o futuro, para a gente trocar ideia. Sim, então é um pouco já isso, fico né, curioso Ricardo? para É ver uma o que experiência encontrou aí. muito interessante. É uma experiência interessante, desafiadora,
intercâmbio na cabeça da maioria das pessoas não é para pessoas que passaram dos 30 anos, né? Então, no começo, eu me senti um pouco deslocada, mas depois a gente vai percebendo que há tempo para tudo, né? E certamente a gente concebe as coisas em cada idade de uma forma diferente. Certamente o intercâmbio com uma idade mais avançada, a gente acaba potencializando coisas que quando bem jovem não potencializaria, né? Mas tudo nos tempos de cada um, né? Acredito que a experiência está sendo muito interessante. Então é isso, né? Estou aberta agora à nossa conversa. Vamos bater papo, Outras então, oportunidades sobre... que posso falar sobre isso. Eu acho que talvez seja interessante falar, não sei se cabe, né, eu anotei aqui sobre a compensação, né, como que é isso, mas acho que a gente podia, né, falar sobre essa questão do contexto, né, como é que está na Irlanda acerca da pandemia, como é que estão as coisas aí, né, entrar na... Sobre o momento, né? Então, hoje na Irlanda, praticamente assim está estabilizado, as coisas estão controladas. Ainda tem dias que não ocorre mais estou falando de dados, né? Mais mortes, tem uns dias que chegam algumas, né? Então está a finalização, né, desse ciclo de pandemia. Como a Irlanda se comportou neste cenário todo, né, internacional? Logo que começou, isso começou ainda bem no início de março, foi dia 13 de março, eu estava voltando de viagem, assim, de um país que eu tinha, Londres, eu tinha ido para a Inglaterra, voltei, e foi muito de repente, sabe? Quando ocorreu a primeira morte no país, que foi dia 13 de março, parou tudo. O governo, eu tinha ido para a escola, lembro que eu tinha ido naquele dia para a escola e parecia uma coisa assim muito distante da gente, sabe? E aí o governo anunciou que a princípio todas as instituições de educação parariam naquele momento. E aí foi assim até meio desesperador no início, porque a Irlanda é um país que morreu muitas pessoas de fome, sabe? Morreram pela guerra e posteriormente a isso de fome. Então o primeiro cenário foi de desolamento total. As pessoas rasparam tudo que tinha nos mercados. Eu saí da escola para ver se poderia ser verdade aquilo, as prateleiras totalmente vazias. No dia em que foi anunciado que iam começar a fechar as coisas e só manteriam os mercados, as pessoas imediatamente ficaram com medo de morrer de fome. E aí os mercados estavam sem nada. Então foi o primeiro grande susto e diferente do Brasil que eu senti, assim, que dá para ser bem comparativo. Tu não encontrava nada, absolutamente nada. Então as pessoas armazenaram em casa, não iam comer tudo no mesmo dia. De medo, sabe? De que poderia acabar a alimentação e que as coisas iriam e que eles iam ficar, ou seja, passar fome, né? Então foi a primeira grande coisa. E aí, a partir disso, teve um cronograma de fechamento. Tipo, por mais 2, 3 dias começaram a fechar lojas, o transporte público começou a diminuir, e aí até que parou tudo. Mas a diferença do Brasil é que foram políticas unificadas, né? Então o governo anunciava uma política e todos seguiam a mesma política, né? Então, a princípio tinha uma diferenciação entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, porque a Irlanda do Norte responde ao Reino Unido. Então, mas eles, analisando, perceberam que as pessoas transitavam nas duas Irlandas, então precisavam unificar. Então, as duas Irlandas estavam seguindo as mesmas ordens. Ficou por muito tempo isso parado e tem mais ou menos um mês que o governo anunciou um cronograma de reabertura, mas muito lentamente. E esse cronograma iria do começo de junho até outubro. Então, gradativamente as coisas foram abrindo. Hoje o que tem aberto são
os mercados que sempre estiveram, né, são farmácias, e depois foram abrindo trabalhos mais ao ar livre, né, como jardinagem e construção civil, mas lojas ainda não estão abertas, então ainda está nesse processo, sabe? Mas o diferencial do Brasil é que a política é unificada, então todos seguem o mesmo ritmo. E se você saía, tipo, na rua, você era parado pela polícia, que chama guarda, né? E você era condenado a pagar multa, inclusive. Então, são políticas bem enfáticas. O que era permitido, e que eu acho que isso é um diferencial, né, que os idosos caminhavam muito, assim, falando de idosos agora, né, então, caminhadas sempre foram permitidas, tomar o sol, fazer caminhadas, coisas que é muito comum e muito habitual na Irlanda para os idosos, que eu percebo, assim, um grande diferencial. Eles não se enclausuram diante das situações, eles saem, né, eles buscam alternativas. Parece que no Brasil a gente tem um enclausuramento, né? Mais depressivo. Então, esse é um grande diferencial de busca de solução, né? Que, tipo, você busca outras formas de conviver, de conversar, fazer piquenique, estender uma toalha no chão e tomar o seu sol, né? Então, são outras políticas. A máscara Isso naturalmente, nunca fora a foi pandemia. obrigatório, né, utilizar. Algumas pessoas usavam, mas muito raro você ver alguém com máscara, né? Que eu acho até que é contestável o uso, né, do jeito que é usado, né? Mas assim, as possibilidades das pessoas ficarem em casa, né, Ricardo? Porque as pessoas ficam em casa, mas recebendo. O governo paga 350 euros por semana para as pessoas que estavam trabalhando, que perderam seus empregos ou que fecharam temporariamente. Isso equivale, se você for fazer uma média salarial do Brasil, a 9 mil reais por mês para ficarem em casa, né? E cuidarem de si, fazer seus alimentos, né? As pequenas caminhadas que era permitido. Então, é um processo diferenciado, né? De cuidado das pessoas. Ô, Flávio, E as, isso que você falou que o idoso aí não se enclausura, isso foi antes da pandemia. Antes da pandemia, você sente que o idoso aí na Irlanda, por exemplo, ou na Europa como um todo do que você conheceu, tem uma vida um pouco mais ativa, um pouco diferente do que é no Brasil? Ou de fazer piquenique, em parque e tal? Então, eu já vinha percebendo isso. Essa foi a minha grande percepção. Ou seja, o idoso quer se mostrar. Diferente do processo de enclausuramento, que às vezes a gente percebe, né? Tipo, que é aquela, né? Ficar dentro de casa, pegar o rosário quando a morte chegar. Então, essa coisa da participação ativa, seja em pubs, que é muito frequente. Eu vinha percebendo isso, mas por que na pandemia foi mais. É muito comum. Eles estão, né? Eles amanhecem nos pubs às 9 horas da manhã. É mesmo? Eles estão bebendo nos pubs, né? E não tem hora, não tem tempo ruim, né? Então essa participação social ativa, né? De caminhadas, pessoas que se movimentam muito, que fazem piquenique, né? Ou até que curtem a sua própria solidão, mas tipo nos lugares visíveis, né? Eles buscam assim a inserção em lugares visíveis. Então, eu já vinha percebendo isso, né, Ricardo? Mas intensificou na pandemia porque a gente saía de casa e via eles todos na rua, né, nos parques, nos lugares. E aí, como as outras pessoas ficaram mais num processo restritivo, porque eles estavam recebendo para ficar em casa, você percebia mais os idosos, né, nesse processo de desenclausuramento, mas a percepção de que eles participam muito mais ativamente na sociedade e, por isso, tem grande chance de ser isso um dos quesitos da maior longevidade, isso eu já vinha percebendo, né, assim, já era eu já tinha voltado o olhar para eles, né, então, assim, é claro, né, a geografia ajuda muito, as condições sociais ajudam muito também, né, todo um contexto, né, mas eles são desprovidos, né,
da clausura. Então, aí eu fiquei curioso, tem política pública que é muito diferente, que favorece isso para o idoso, e outra coisa, como que as pessoas lidam, como que os jovens lidam com o idoso no mesmo pub. Como que é se você conseguiu ter essa percepção, né? Se você conseguiu... Então, é muito interessante, porque você não sabe quem é quem lá no pub. No sentido assim, de É, pessoas de 70, 80 anos com pessoas de 20, 30 anos, e que eu digo, de você não sabe quem é porque é imperceptível. Tipo essa coisa de a classificação, né? Tem é, lugares para idosos e lugares para pessoas mais jovens participarem. É uma interação muito naturalizada, né? Um processo muito hum, natural. Então, ele tão natural que você não percebe que existem assim guetos, né? Ou seja, uhum, grupos de diferentes idades nos lugares, né? Então isso foi uma coisa é, que chama muita atenção para a gente, dá um impacto, né? Primeiro, porque sim, parece que no Brasil tem lugar para velho e é, lugar para jovem, né? é. Participar nos lugares, né? E se tentar juntar Tipo, no mesmo lugar, não vai lugares interagir. é, é isso. E quanto à política pública, Ricardo, de cuidado, daí agora falando mais a questão de cuidado, eu falo de um idoso já que está, por exemplo, acamado, de um idoso que já está dependente, já mesmo que exige cuidados físicos, né? Então, o Aham, governo tem empresas que participam de licitações, né, públicas, e fazem contratação de pessoas, e essas pessoas têm itinerários e as casas dos idosos, tipo, algumas vezes no dia, às vezes, então, de manhã e de tarde, né? E faz um cronograma, às vezes atende 10 pessoas no mesmo dia, a mesma pessoa. Neste cronograma, a pessoa vai até a casa, faz toma conta das coisas essenciais, como dar banho, depende da condição do idoso, né? Dar banho, uhum, a medicação, às vezes é só a conversa, então, os que já não têm tanta demência, mas que eles precisam de conversa, né? De alguém que vai lá e converse com eles. Então, tipo, são cronogramas. Eu achei muito interessante. Eu participei de um processo como interessada mesmo, né? Não tinha tempo hábil por causa dos meus estudos, de eu trabalhar, né? Porque eram 8 horas diárias, eu não podia porque estudava, mas eu participei de um processo para aham. conhecer. Então, eles fazem recrutamento de pessoas que fazem isso nas casas dos idosos. É uma política muito interessante, pública, né? Pública. Que E legal, que que não é que legal. isenta a família disso, né? Mas é um incentivo Uhum, público de cuidado com as pessoas que já não podem mais sair nas ruas, nos pubs, nos lugares, né? sim. É, Então, se você, pouco isso, né? tem uma pergunta aqui Ô, Cláudio, boa Nós noite. temos uma. Oi, Você Cláudio. quer ler aí, Flávio? Acho que o som está com delay. Pode ler, que acho que favorece. Em resumo, no Brasil, o lugar de velho é em casa, e nos países mais desenvolvidos, o lugar de velho é também nos espaços públicos. É uma afirmação, né, Cláudio? É isso mesmo, Cláudio. A gente percebe muito isso, né? A gente já tem mudado muito a concepção no Brasil, mas ainda é muito restritivo as pessoas que pensam que lugar de idoso é em todos os lugares, né? É onde ele queira estar ou onde ele consegue estar. Uhum, Logicamente que a gente vai tendo restrições, às vezes físicas, né? Às vezes de algumas situações, né? Que a idade não vai nos permitindo, mas é onde a gente quer, onde os estar, né? Que é o que acontece na Europa e que é o que deveria acontecer em todos os lugares. Mas isso está mais na forma de como nós que eu digo, pessoas consideradas antes dos 60, né? aham, Olhamos para os idosos, né? E como nós olhamos para nós mesmos às vezes. Porque eu me percebo assim, eu com quase meio século de idade, às vezes eu me questiono se o meu lugar é de fato aquele, se não é, e não deveria ser assim, porque o meu lugar é onde eu tenho vontade, uhum. onde a minha condição física me Sim, permite, é onde e a gente, de fato, Cláudia, é isso mesmo, a gente tem ainda um olhar muito restritivo acerca de onde é o lugar do velho,
né? O velho parece só meio pejorativo, mas do idoso, enfim, é que a nomenclatura, a Uhum. gente, é uma discussão também histórica, né? Não, a nomenclatura do idoso. Sim. Mas de onde Eu, eu- onde a gente deseja estar, onde é o lugar. e dá para a gente pensar também, né, Flávia, sobre isso que você está falando, a fala do Miranda e tal. A gente está nesse momento, né, um olhar tão atento para o preconceito, né, então preconceito com negro e tal, que é algo tão pertinente, tão importante para ser olhado no mundo, mas muitas vezes outros preconceitos passam tão batidos, né, e quando você fala que o idoso não, como a gente cuida do nosso idoso, não deixa de ser preconceituoso aqui, né, no Brasil. É quase realmente enclausurar Lógico. porque não quer ter trabalho, ou o que for. Mas, assim, parece que realmente que é aquilo, né? Se a gente vai no pub aqui no Brasil e vê um grupo de idosos, será que vão interagir com os jovens, né? Então, é uma forma de preconceito. É, Talvez o mesmo jovem que levante uma bandeira pertinente contra o racismo, talvez seja o mesmo jovem que exclua o idoso do pub. certamente, certamente. Aham. Que vai chamar de velho, que está no lugar errado, que está fazendo ali. Então, Sim. e o que eu percebo também que é como o idoso, e isso é uma questão de como o idoso se enxerga, né? Então, Hum. como ele se permite estar nos lugares, mas é que isso é uma questão cultural histórica, né? Ricardo, Cláudio, que levantou a questão também, né? É uma questão cultural histórica que está muito enraizada, né? Onde nós temos lugar para cada faixa etária no Brasil, nós temos lugar para cada, né, para cada tipo de pessoa. Né? Nós É, enquadramos as pessoas, né, nos seus tipos para estar nos lugares. Né? Isso é uma é. cultura muito do Brasil. E em se tratando do idoso, está muito ligado à produtividade, né? Ou seja, a Hum. partir do momento que eu não sou mais produtivo, eu passo a ser um fardo, né? Eu passo a ser. No momento em que eu desfrutaria de toda a minha contribuição produtiva que eu tive ao longo dos anos, chega um momento em que eu sou um fardo para os mais jovens, porque eu não estarei mais É. contribuindo e estarei só usufruindo, em tese, me beneficiando. Mas o contexto de que eu contribuí toda a minha vida para chegar até aqui, a gente é uma coisa muito esquecida, né? É. Então, é triste a gente pensar. E eu acho que é interessante, Ricardo, assim, essa abertura para esses espaços para falar sobre essa parcela vulnerável da sociedade, porque, não, porque são, né? Não adianta a gente dizer Uhum. que não são, vulnerável no sentido, assim, de percepção mesmo, não digo vulnerável no sentido de, de serem coitados ou de serem Aham. minimizados, mas vulnerável agora mesmo falando da pandemia, né, que o assunto que nos moveu também, né, de como os idosos estão, como nós estamos lidando com eles ou como eles estão se sentindo diante disso. Vulnerável porque fisicamente, mentalmente, a gente já passou por vários processos e que às vezes tem dificuldade de lidar com algumas coisas, né? E em muitas situações são pessoas que já estão sendo abandonadas. E não abandonadas porque estão Uhum. sozinhas lá, mas são abandonadas porque o que dizem já não tem mais muito sentido para a sociedade, Uhum. né? Ou seja, Uhum. a gente está em dois extremos, né? Por ora, quando na antiguidade só a sabedoria da idade era levado em conta, né? Ou seja, quanto mais idade tinha, mais sabedoria se tinha. Então, a idade correlacionava à sabedoria. Nós passamos ao Aham. extremo. Hoje, a idade é sinônimo de demência e de que só a juventude é que sabe. Só quem sabe lidar bem com a tecnologia, quem tem Aham. um físico ativo, são essas pessoas que são sábias e ouvidas. Então, são dois extremos, né? E tudo que é o extremo, ele sempre então, o que eu percebo é muito isso, né? A gente sabe que nem Sim. sempre a idade traz sabedoria, Sim. porque mas é verdade, a gente pode passar por várias Sim. situações e não se permitir aprender. Então, não é Sim. sinônimo de idade só ser sábio, mas a idade, ela há que contribuir, porque você teve experiências, né? Ela também contribui, não só, mas também contribui, né? Aham. Ô, Flávia, Então, e nessa conversa de que todos nós
provavelmente é o que desejamos, né? Ter uma vida um pouco mais longa. Chegar na velhice, né? E a gente quer chegar com saúde, né? E ao mesmo tempo, provavelmente todos nós, ou a grande maioria de nós, convive com algum idoso, tem algum idoso na família, ou teve recentemente, ou enfim. Você, como psiconeuropedagoga, estudando idosos e envelhecimento, quais as dicas que você dá? Tanto para a gente, para ir cuidando na nossa vida, para chegar com saúde mental na fase mais idosa, seja, enfim, a partir de 60 até 90, para lá de 90 anos, e também para quem que é mais ou menos assim, né? Eu acho, aquela pessoa que tem um idoso na família, como poderia favorecer o conforto, a saúde mental desse idoso. E se tiver algum idoso assistindo a gente, né? Aí dizendo, sei lá, mais de 70, 80 anos, enfim, dicas, conselhos que você dá nesse assunto. Então, Ricardo, eu elenquei 10 dicas para gente. É um número bonito, né? Teria Eu muito acho, mais, acho né? legal. Mas eu elenquei 10 dicas para ser objetiva, porque como eu costumo falar bastante, assim, eu temia. Então, e essas dicas que eu falo é para quem tem idosos em casa, para quem convive de longe com idosos e pode estar também, né, ajudando, porque o momento agora é de intensificar as questões tecnológicas, talvez potencializar isso também, e também para nós, né, Uhum. Ricardo? Eu acho que essas dicas são para todos nós que estamos Sim. querendo chegar lá, que desejamos chegar lá e que estamos vivendo este momento de isolamento social e É, muitas vezes de isolamento de nós mesmos, né? O pior isolamento é quando a gente se auto-isola, né? é. Então, são dicas pontuais que podem ser questionadas depois, né? Ou potencializadas. É. Então, uma dica interessante, a primeira, é conversar sobre histórias do passado, resgatar fotografias, histórias, memórias, para que o idoso se sinta pertencente a essa história e que ele perceba o quanto ele foi importante para a história desta família. Ou seja, ele não está abandonado, ele foi muito interessante e ainda pode ser. Então, isso dá um sentido de pertencimento, né? Histórias antigas, momentos marcantes da história, e que isso é um constante ativar da memória, e quando ele está contando história, resgatando fotografias antigas, ele está reinventando o próprio presente, né? Então, isso é muito Aham. interessante para o idoso, assim. E essa questão de sentir, de sentar e ouvir. Fala. Às vezes as pessoas não têm paciência para sentar e ouvir um idoso, que às vezes o idoso não escuta direito, né? Às vezes, então, assim, criar essa paciência, essa cultura de sentar e ouvir, dar espaço para o idoso. Eu ouvi. Eu fazia isso no lar, em Concórdia, no lar dos idosos, de ir lá, às vezes, cada 15 dias, e só ouvir eles. Eles Hum. querem ser ouvidos, né? Então, É, ouvi-los. Mesmo que você vai lá, toda semana você vai ouvir a mesma história. Quem tem Alzheimer, por exemplo, você vai ouvir sempre a mesma história, mas aquela história é, certamente está muito intrínseca e significa muito, né? Então, é, isso idosos ainda que, né, que não têm demência e tal, né? E mesmo os que têm demência já é possível trabalhar com fotografias, isso ativa muito, né? Fotografias, memórias, né? Outra dica são, se conseguir estar junto com, né, são os jogos de mesa, né, de tabuleiro, jogos de dama, isso revive a memória. Eles gostam muito de baralho, né? Então, às vezes até, eu sei com os idosos que eu trabalhava, eles podiam não nem serem alfabetizados, mas sabem jogar baralho, conhecem os números, conhecem as letras pelo seu baralho, sabem, né, contar. Então, além de estar se distraindo, né, passando o tempo, eles estão também sempre no sentido de reviver e revigorar e ativar a memória, né, uma excelente ginástica cerebral. A terceira, mas bem atrelada aos jogos de mesa, são palavras cruzadas
quando são alfabetizados, que conseguem, né? Palavras cruzadas, cruzadinhas, caça-palavras. Isso, na minha tese, eu tenho um capítulo que versa sobre isso também, o quanto isso é importante para idosos que já estão alfabetizados ou em processo de alfabetização, esses desafios, né? Pegadinhas, desafios, né? Que oportunizam eles a se desafiarem, né? E eles podem fazer sozinhos, eles podem fazer com ajuda, né? Depende de como eles conseguem, né, lidar com isso, né? Às vezes, não são bem alfabetizados, alguém que está mediando é interessante, né? Conversar com eles e eles vão preenchendo, né? Quando possibilidade, né? Porque a gente fala de um idoso assim com possibilidades. Pode ser que alguém esteja se perguntando, tá, mas o meu idoso não tem essas possibilidades. Então, a gente tem particularidades para todos, né? Mas quando há possibilidade, combinar de assistir. Ah, se eu não estou morando na mesma casa, por exemplo, né? Então você assiste lá o filme ou o programa que você mais gosta, e eu na minha casa, e depois a gente vai conversar sobre isso, né? Então, quando é possível, na mesma casa, quando não, depois conversar por videochamada, por mensagem, né? Porque aí ele vai estar assistindo, preenchendo seu tempo, vai estar aprendendo e depois vai estar ressignificando aquilo que ele outrora assistiu. Então, isso é bem interessante, né? Junto com isso, eu queria deixar um alerta, né? Que ainda é nesse item 4, de como a informação chega até esses idosos, né? Que nem sempre a informação em tempo real, ela nos aproxima do conhecimento, porque ela é muito mutável, né? A todo tempo as informações vão mudando. E essa enxurrada de informações, e eu falo de mim também, né? De nós todos, isso vai mudando a todo tempo, a gente vai vai ficando neurótico com essas informações que mudam demais e já não sabe mais no que acreditar, e são altamente tóxicas na maioria das vezes. Então, quando for assistir noticiários ou informações sobre o que está acontecendo no momento, que seja selecionado, ou um momento do dia só para se atualizar, ou procurar assim, sites confiáveis, né? O que mais gosta, questões mais lúdicas, mas não ficar o tempo todo visualizando isso, sabe? Porque as informações a cada minuto estão mudando muito toxicamente e também não confiáveis, né? Então, são muitos pontos de vista. Acho que quando puder e possível, interessante. A quinta são as ligações, videochamadas, mensagens. Isso tem sido uma ótima companhia. Logicamente que sempre na medida certa, tentar um equilíbrio quanto a isso, né? Mas talvez aquele idoso que ainda não tenha tido contato com o WhatsApp, né, com aprender a fazer chamadas, seja um momento de ensinar, né? Porque é um desafio também. Vai precisar de ajuda? Vai. Sempre lembrar que ele não pode se sentir um inútil, ou seja, ele não pode estar de ensinar, sempre com umas letras grandes e tal. Eu acho que isso é interessante. Lembrei da cruzadinha, tomar cuidado, assim, para não oferecer coisas muito com letras pequenas, né, que a gente às vezes se despercebe, né, que, tipo, que nem todos enxergam do mesmo jeito, né. Então, coisas grandes, de fácil visualização, que é para não frustrar também, né. E sempre tentar pensar qual é o nível do desafio, porque às vezes você oferece uma coisa com um desafio muito grande e fica pior, porque você vai desafiar uma coisa que a pessoa não consegue dar conta, e daí acaba se frustrando, né? Flávia, só para avisar, Então, a Lala falou isso. aqui A que sexta dica, tem o perguntas. incentivo a cuidar do corpo. Se o idoso gostava de dançar muito, então, de repente, uma música, né? Dançar dentro de casa, consigo mesmo, vou fazer dança da cadeira, consigo. Tá me ouvindo, Ricardo? Está cortando bastante o som, travando. Opa, agora parece que caiu de vez. Vamos ver, pessoal, se a
se a Flávia consegue voltar. Estava travando bastante a imagem. Mandou mensagem aqui que caiu e estamos tentando recuperar. A Lala avisou aqui que tem perguntas, né? Vamos ver se a gente consegue responder as perguntas. Acredito que as perguntas sejam endereçadas para a Flávia. Aí a gente vê. Cláudio comentou, conheço uma plataforma muito legal que trabalha sobre a questão da longevidade, criada por Abílio Diniz, chamada plenai.com. Existe material muito interessante. Que legal. Então, assim, aqui eu não vejo pelo comentário direto do Face, né? Mas se apareceu para cá é porque tem ali registrado. Oi, Flávia. Voltou. Aí. Oi, voltamos. Opa, voltamos. Ricardo. Sim, sim. Caiu minha conexão. Voltamos? É muito longe. Sim, sim. Cláudio, valeu a participação, o comentário. Voltamos? Voltamos. Okay. Eu acho que está com bastante delay pelo jeito também, né? Posso continuar, então, nas minhas dicas aqui? Isso. Sim. Travou de novo? Galera. Situações da tecnologia. Agora sim. Aê. Agora estou ouvindo. Beleza. A sua imagem está congelada para mim, mas estou te ouvindo. Ou não. Sempre tem um ou não, né? Enfim, o que eu estava dizendo, galera, o Cláudio comentou, depois eu também vou dar uma olhada nessa plataforma, que o Cláudio Miranda deixou aí no comentário. Acho bem interessante, eu não conheço essa plataforma, mas é legal a gente olhar. Muito obrigado, Cláudio. E vamos ver, o nosso tempo está começando a acabar, são 19h47. A gente faz até as 20 horas. Eu estou pensando que se a Flávia voltar, não vai dar tempo da gente fazer uma prática de meditação, mas eu acho que seria legal a gente aproveitar e finalizar com a conversa. Oi, Ricardo. Oi, tá oi. Estou tentando pelo celular agora. Tudo certo? Beleza. Tudo certo. Tá. Pelo celular, então, porque no Note eu não consigo mais, tá? Beleza. Quer que eu continue ou podemos... Paramos muito tempo? Eu acho assim, parece que tem algumas perguntas. E, ao mesmo tempo, tem metade, né? Faltam uns 4 ou 5 dicas que você preparou, né? Eu posso resumir rapidamente as dicas agora e depois vamos para a pergunta? Pode ser, tá? Pode ser. Tá. Então, o sexto, então, que eu estava falando já quando caiu a conexão, que é a questão do cuidar do corpo, né? Quando puder, caminhar, se exercitar, dançar, fazer exercícios leves e, de preferência, tirar o pijama durante o dia. Eu falo isso para mim também, às vezes. Flávia, tira o pijama, coloca uma roupa, né? Porque dá a impressão que a gente está sempre tendo que ficar deitado, né? Essa coisa da gente não estar acostumado a ficar sempre em casa, nos torna dependentes do roupão, né? Então, não que isso não seja bom, mas que não seja sempre, né? Então, acho que isso é interessante. Cuidar dessas coisas. A sétima dica, então, não esquecer da vitamina D, que é muito importante para o bom humor, para a produção de serotonina. Então, ainda que seja da sua própria janela, né? Se o idoso já não pode andar, às vezes não consegue abrir a janela, tomar um solzinho, tomar um ar, os que conseguem caminhar, fazer pequenas caminhadas, né? Cuidar dos horários, lógico, né? Não é isso. E se deitar no sol, né? Mas tomar cuidado, né? Acho que é interessante. O sol é uma ótima fonte de energia. A oitava dica é
cuidar da rotina, né? Se possível, estabelecer uma rotina, né? Horário para acordar, lógico, não precisa ser uma rotina cética, né? Mas assim, tomar cuidado, né? Para não dormir demais, não, né? Ou dormir de menos. Então, quando possível, que a gente consiga estabelecer a rotina, né? De tipo horário, respeitar os horários biológicos, né? A hora de acordar, a hora de se exercitar, a hora de assistir, a hora de conversar, porque isso vai ajudar bastante, né, em potencializar as nossas produções de energia. Estou tentando conectar aqui, tá, beleza. 9, então, investir em algo que dê prazer, né? Então, às vezes o idoso gosta muito idoso, não sei, sabe cozinhar, sabe fazer crochê, sabe fazer tricô, bordado, enfim, alguma coisa que dê prazer, né? Inventar novas receitas, fazer novos bicos nas toalhas, né? Quando for possível, né? Sempre relacionado a algo prazeroso, né? Algo que o torne útil, que dê utilidade, mas que não seja um fardo, né? Uma coisa ruim, né? De fazer. E a 10ª dica, e que eu acho que isso é bem importante, quando possível, é a manutenção da autonomia. Então, assim, eles precisam de ajuda sim, a depender do seu nível, né? O seu nível de condição física ou de demência, né? Mas que eles possam decidir sobre os seus horários, sobre o que fazer. Então, a gente pode ir sugerindo, tentando criar rotinas, mas que eles também possam contribuir com o que fazer, sabe? Para que eles não se sintam pressionados, ou seja, infantilizados, e que a gente não os trate como crianças. Eles têm uma história de vida e que precisa ser respeitada, né? Então, assim, que a gente sempre possa estar ajudando, mas nunca no sentido de impondo, né? Ou de, tipo, tirando essa questão da autonomia, do que eles são possíveis, o que é possível que eles façam ainda, né? E sempre ofereça ajuda sempre que preciso, mas não impõe. Então, deixe que eles manifestem os seus desejos, né? Porque a perda da autonomia é uma das piores coisas que existe para o idoso. E não está mais, ainda na dica 10, reforçar que o isolamento é necessário, mas não é eterno. Há muita vida ainda após o isolamento, né? E nós estamos em constante processo. Neste planeta haverá muita vida ainda. É só uma fase para que nós possamos refazer a nossa vida, reinventar a nossa vida, e seja em qualquer idade, né? Então, acho que tem muitas possibilidades e muitas coisas que não eram possíveis quando nós estávamos envolvidos com tantas outras coisas. Alô, deu uma travada de novo. Nós vamos nos reinventar, seja em qualquer idade, né? Sim. Isso, né, Ricardo? Não sei se tem questões agora. Vamos ver se tem perguntas. Se tem perguntas, comentários. Elcio. Quer ler? Quer ler? Acho melhor você ler, né, Flávio? Pergunta para você. Agora aqui no celular, deixa eu tentar ler. Então. Quer que eu leia? Tá, eu consigo. Na Irlanda, considera-se idoso quem tem mais de 60 anos, como no Brasil. Esse limite biológico é meio que um padrão internacional. Então, interessante a pergunta. Nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, idoso é considerado pela legislação a partir dos 60 anos. Nos países desenvolvidos, como é o caso da Irlanda, né, os países da Europa e outros, né, a partir dos 65 anos. Logicamente que tem vários quesitos do porquê que são consideradas essas idades, e um deles é a forma com que se vive, né, a alimentação, ou seja, não existe um padrão biológico, mas é o jeito com que se vive, as condições com que se vive, é que universalmente se considerou que os países ainda em desenvolvimento, as pessoas envelhecem mais, ou seja, a partir das estatísticas de que
se morre antes, né? Então, nos países desenvolvidos, a partir de 65 anos. Sim. O Raul, então, Quer que eu leia isso. para você? Tem Quer que eu uma leia? participação do Raul. É, Pode sim, por favor, Ricardo. tá. Flávia, percebe que o ser humano assume na velhice um novo papel social. No Brasil, guardadas as devidas proporções, o ser velho é sinônimo de fraqueza, etc. Como a velhice é tratada na Irlanda no aspecto social e as memórias, as narrativas desses homens e mulheres que foram ou são economicamente ativos, como é tratado na Irlanda? Valeu, Raul. Ô, Raul, tudo certo, Raul? Que saudade, Raul. Então, isso dá uma dissertação, uma tese, né, Raul? Muito interessante. Mas no sentido, você resumiu, né? Acho que é uma colocação pertinente, uma pergunta que demandaria muitas lives para responder, né? Mas genericamente falando, sim, eu acredito e pela experiência que eu tenho é que eles são mais ouvidos. É aquilo que nós já conversamos antes, né? Toda essa questão de pertencimento social, de eles estarem onde querem que estejam, de as pessoas considerarem a inteligência e a sabedoria deles, e eles serem também economicamente ativo, lógico, até porque o biológico deles corresponde muito mais do que o nosso, né, no Brasil. Em especial, quando eu falo de idosos, dos que eu estudo, que são idosos agricultores, a roça, o trabalho pesado, né, o sol forte, ele envelhece muito mais, né? Então, se você pegar comparativamente um idoso que trabalhou na roça, no sol árduo ou no chão de fábrica por muitos anos e você comparar com uma pessoa que teve outro tipo de trabalho, e daí seja na Irlanda, seja em qualquer lugar, é perceptível fisicamente, inclusive, o jeito com que a gente envelhece. Então, é aquilo que a gente diz. É como você vive durante a sua vida que você vai ter a velhice, né? Seja na Irlanda, seja em qualquer lugar. Mas interessante a tua colocação, Raul, sobre isso. Eu sei que você é um ótimo, um exímio estudioso sobre as narrativas de nós, né? Temos outra questão do Cláudio. Aqui no Brasil, quando a gente sabe que alguém morreu de Covid-19, a primeira pergunta é a idade e a segunda, comorbidades. Na Irlanda também é assim? Então, essa questão da morte relacionada aos idosos, que se percebe muito no Brasil, ou seja, o medo instaurado nos idosos, e é lógico, quando nós falamos de grupo vulnerável, por causa de todas as comorbidades que existem já nessa fase da vida, em que nós vamos ter um declínio naturalizado, né? Mas também pessoas jovens, às vezes, possuem comorbidades e que estão no mesmo grupo de risco do que os idosos, né? Não é por causa da idade, mas são por causa das circunstâncias todas. E interessante a colocação, Cláudia, pergunta, né? Essa provocação, que na Irlanda não se relaciona à idade. A primeira pesquisa que eu fui fazer para um trabalho do doutorado sobre a média de idade das pessoas que morriam de Covid na Irlanda, coincidentemente foi com a minha idade, que era 47 anos. Eu disse, meu, estou altamente no grupo de risco, né? Mas lógico, é porque a média das pessoas morrem daí. O que eu li sobre isso na Irlanda é que morrem pessoas altamente morreram, né? Pessoas altamente ativas porque estavam nos grupos de aglomeração, ou seja, de plena produtividade, e pessoas bem idosas. Então, na média, fica em torno dos 50 anos, porque a média dos bem jovens com os mais velhos. Temos isolamento das pessoas do grupo de risco, que são os idosos, não temos isso. Na Irlanda não é perceptível. Tipo, todos são grupo de risco. Não é porque nós brasileiros na Irlanda também somos, porque nós vivemos em aglomerações. Então a gente vive em muitas pessoas nas mesmas casas, compartilhando o ambiente em pessoas totalmente diferentes e
e somos grupos de altamente risco. Então, não tem muito essa coisa de grupo de risco ser idosos, né? Isso é muito do Brasil mesmo. Acessibilidade. Mais uma questão do Cláudio. E a questão da acessibilidade para os idosos? Então, é isso que eu falei antes da questão topográfica, geográfica, tipo, a cidade permite, né? Todas as calçadas são permitidas, eles são, você vê muitos idosos motorizados, literalmente, né, nas ruas, né? Como é plano, né? Então, eles têm as cadeiras motorizadas, e eles mesmos, né, a acessibilidade é permitida. E nos demais lugares, eu, assim, não percebo impossibilidade deles de frequentarem os lugares, né? Então, isso é muito... Acho que é um processo já naturalizado, né? Não é como no Brasil que tem tanta cobrança e ainda assim não acontece. Acho que isso já é naturalizado, porque daí até passa despercebido aos nossos olhos. Ou seja, todos conseguem ir a todos os lugares, né? Então, em todos os lugares tem acesso e aí a gente nem presta atenção, porque parece tão natural isso. Sim. Você vê muitas pessoas, eles andam muito de bicicleta, né? Então, os que conseguem ainda, tu vê muito mais bicicleta na rua do que carro, por exemplo, né? Então, não vê aglomeração de carro, até de bicicleta sim, né? De carro não, porque a topografia também permite, né? A constituição da cidade permite, né? Do espaço. Dublin, falo de Dublin, onde eu vivo, né? Que é a capital, né? Flávia, eu acho que foi. São 21 agora. Eu queria, antes de mais nada, a gente sempre faz uma meditação no final. Como já deu horário, eu queria convidar todos vocês a fazer uma prática individual, assim que a gente fechar esse ao vivo. Então, não precisa fazer muita coisa. É só parar, se for o caso, coloca o despertador para 3 minutos, se for o caso. Senta em silêncio e observa a sua respiração. Não precisa de muito mais do que isso. Se ficar na dúvida, procura no canal, procura alguma coisa ali que tenha uma prática guiada. Então, antes de mais nada, queria dar esse recado, fazer esse convite. E eu queria agradecer muito a todo mundo que assistiu o vídeo, seja gravado mais para frente, né, no futuro, e todo mundo que assistiu agora, ao vivo, participando. Agradecer muito mesmo. E agradecer muito a Flávia, que já quase meia-noite aí em Dublin, né, Flávia? Muito obrigado mesmo pela participação nesse papo, ter programado esse assunto tão interessante. Para mim foi um assunto muito especial até nesse momento, assim. Então, queria te agradecer muito. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Então, Ricardo, eu que agradeço a participação, né? Eu peço desculpas pelas falhas de conexão, né? Acho que isso é um processo natural, né? Que temos, né? São as impossibilidades dentro de uma grande possibilidade que é essa conexão, né? Que nos permite mundialmente estar conectados e, claro, que tem as suas fragilidades. Isso faz parte do processo, né? Então, e se você me permitir, eu sei que acabou a hora, se eu poderia falar uma poesia sobre solidão do Chico Buarque para encerrar. Fique à vontade. Se você me permite. Então, a gente falou sobre solidão, né? Não se sentir só, eu acho que é uma reconexão. E Chico Buarque assim definiu solidão. Solidão não é falta de gente para conversar, namorar, passear. Isso é carência. Solidão não é sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isto é saudade. Solidão não é vazio de gente ao nosso lado. Isto é circunstância. Solidão é muito mais que tudo isso. Solidão é quando nós nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa própria alma. Então, Chico Buarque muito bem definiu o que é e o que não é solidão. E que nós possamos nos reencontrar, né, em nós mesmos e saber que nós
podemos curar a solidão com a gente mesmo, ela está dentro da gente, essa cura, né? Que a gente possa, nesse momento, assim, de isolamento, não nos isolarmos de nós mesmos. E saber que é muita vida dentro da gente mesmo, né? E aí buscar fora as alternativas que são possíveis, né? Muito obrigada a quem nos assistiu, Só obrigada aproveitar essa reflexão para trazer um pouquinho também para o que a gente fala toda quarta-feira, que é o estado de consciência, né? Então, essas definições, né, do que é saudade, do que é solidão, do que é vazio, tudo isso acho que o estado de consciência promove. E se a gente não tem esse estado de consciência, a gente vai tentar suprir uma carência com algo que não vai preencher aquela carência, com algo que ou é uma fuga ou é algo que preencheria um outro estado. Né? Então, para a gente conseguir realmente ser assertivo para preencher essas várias questões que a gente tem na nossa existência, é importante a consciência para poder ser assertivo, né, na forma de lidar com cada sentimento, cada necessidade que a gente tem. E nunca foi tão necessário, né, Ricardo e ouvintes, esse encontro com a gente mesmo, né? Então, assim, foi muito necessário a gente se encontrar, porque a gente se percebeu tendo tempo de pensar, tempo de se reencontrar, tempo de buscar alternativas para tudo isso, né? Falo de todas nós, pessoas, né? E eu acho que isso é um momento de muito potencial para essa reconfiguração da humanidade. É isso, então. Também Né, acho. muito bom. Muito obrigado, bom. Flávia, por tantas Obrigada. reflexões, Obrigada a você. papo agradável. Muito Muito bom obrigado mesmo. novamente a Tá bom. todos que assistiram. Obrigado a Lala, ao Arte, todo mundo que participou. Isso. Muito obrigado a todos. Meditem agora e a gente se vê Isso, quarta-feira que vem. meditar. E estamos à disposição. Grande abraço. Abraço.